Bom, para entender economia, os economistas fazem divisões, né? Uma espécie de taxonomia, né? Igual se faz na biologia, né? Em que a gente divide os tipos de bichos, né? Anfíbios, répteis, mamíferos, aves, né? Em economia a gente faz um pouco disso também, né? A gente divide a economia em perspectivas econômicas, né? Que nos facilitam o entendimento, né? E o estudo dessas várias frentes ou várias é, é, questões que a gente quer entender, né? Então, por exemplo, a microeconomia, chamada microeconomia, procura estudar os agentes individuais, as pessoas nas suas decisões do dia a dia e as firmas, as empresas nas suas decisões do dia a dia, né? Então, aí a gente estuda como é que o comportador, como é que o consumidor se comporta, como é que é a relação dele em relação a preços e quantidades de bens que ele compra, se tem bens que são substitutos, se tem bens que são complementares, como é que ele reage aos preços, ao aumento de preços, queda de preços. Então isso é o estudo do comportamento do consumidor, né? A gente pode estudar também o comportamento das firmas, né? Como é que elas agem, como é que elas maximizam o lucro, que tipo de comportamento elas têm que ter para ter um lucro máximo, como é que elas interagem entre elas, né, o que a gente chama de organização industrial, se elas tentam fazer conluios, agir conjuntamente para aumentar preços, quais são as estratégias de combate de concorrência, quais são as estruturas de mercado, né, se o mercado tem muita empresa, muita firma ou pouca firma, e se o fato de ter poucas firmas transforma esse mercado num mercado altamente não concorrencial, monopolista ou com poder de monopólio, ou se ainda com poucas empresas, mesmo assim existe concorrência, porque pela dinâmica do mercado elas podem guerrear muito e por aí vai. Então tudo isso a gente estuda na chamada microeconomia. Na macroeconomia a gente estuda os grandes agregados, né, os grandes agregados da economia. Então a decisão de todos os consumidores, de todos os investidores financeiros, do governo como um todo. Então é uma postura de cima para baixo, né? A micro é de baixo para cima e a macro é de cima para baixo. Então a ideia na macro é estudar os grandes movimentos da economia e entender essas grandes variáveis macroeconômicas, né, que são taxa de juros, inflação, crescimento, crise, recessão, né? O grande pai dessa perspectiva macroeconômica foi o Keynes, né? O John Maynard Keynes, que escreveu a teoria geral do juro, do emprego e da moeda. Mais para frente a gente vai estudar isso também. Mas o grande drama dele era explicar a crise de 29, né? Ele olhou aquela crise gigantesca, o desemprego nos Estados Unidos acima de 20%, o PIB despencando, na Inglaterra também metade dos bancos quebrou, né? E aí ele estava tentando explicar como é que se deu essa crise, né? E obviamente que da perspectiva micro era impossível explicar a crise de 29. Então ele criou uma coisa nova que foi a macroeconomia. Ele falou, olha, peraí, vamos olhar do ponto de vista agregado. Por que de uma hora para outra todo mundo parou de consumir? Por que de uma hora para outra todo mundo parou de investir? O que aconteceu nessa economia em termos de agregados, em termos de decisões coletivas que causou isso, né? E aí ele inventou, entre aspas, a macroeconomia, que é uma outra perspectiva muito importante para a gente estudar os sistemas econômicos, né? Isso que eu estou falando tem milhares de livros, né? De macroeconomia tem milhares, de microeconomia tem milhares, e eu vou, obviamente, abordar isso futuramente com mais detalhe, né? Um outro ramo interessante dos estudos de economia é do crescimento econômico ou do desenvolvimento econômico. Por que países ficam ricos, como os países ricos ficaram ricos, por que os países pobres ficaram pobres, né? Essa é uma questão que intriga os economistas desde a Grécia, né? Talvez o primeiro economista que tenha começado a tratar disso foi um grego chamado Xenofonte. Depois os árabes também, muito antes do Adam Smith, o Ibn Khaldun, né, que foi um grande pesquisador árabe. Os italianos também, em 1600, por exemplo, o Antônio Serra, todos eles já se questionavam sobre pobreza e riqueza das nações, né, que é o que os economistas modernos chamam de desenvolvimento econômico, né? Ou até mesmo um economista português interessante do século XVII, que é o Duarte Ribeiro de Macedo, né, que foi embaixador português em Madrid, na Espanha. Também tem um livro interessantíssimo sobre riqueza e pobreza das nações, tentando explicar por que Portugal estava atrasado em relação ao resto da Europa, né? E a tese básica dele é que Portugal não tinha conseguido avançar nas manufaturas, né, enquanto que os ingleses e os holandeses estavam bem adiante, as próprias cidades italianas, né? E muitos outros, né? O Adam Smith é o grande pai da economia e do estudo do desenvolvimento econômico, que na verdade A Riqueza das Nações é um livro, né, que ficaria classificado hoje principalmente como um livro de crescimento econômico ou desenvolvimento econômico. Ele está muito preocupado em entender por que alguns países ficaram ricos, né? Como é que eles ficaram ricos, né?
e assim por diante. Então esse é um outro ramo. E muitos outros ramos. Existe o ramo do comércio internacional, que estuda como e por que as nações fazem comércio, né? E aí tem um monte de temas interessantíssimos, de vantagens comparativas, que a gente vai explorar mais adiante, né? Por que é essa ideia de vantagens comparativas e se necessariamente quando um país se especializa nas vantagens comparativas, se isso é melhor ou pior para ele. Economia institucional também, que é uma coisa que tem ganhado força desde o Nobel do Douglas North em 1990, que procura estudar o impacto das leis, do arcabouço legal e institucional de um país ou de uma região, né? O impacto que isso tem na economia, tanto as leis formais quanto as leis quanto as práticas informais, né? Que seriam hábitos e costumes, né? Também é um campo de economia que cresce muito. A geografia econômica, a nova geografia econômica que ficou consagrada com os trabalhos do Paul Krugman nos anos 90, que ele conseguiu formalizar, trazer modelos e trazer ideias e perspectivas muito legais para entender a formação das cidades, dos países, do que a gente chama de economia da localização, né? Por que uma empresa, uma firma se instala em tal lugar e não em outro lugar? Por que algumas regiões dos países são muito concentradas, muito ricas e outras são muito pobres, né? Então tudo isso a gente estuda em geografia econômica. Enfim, eu só queria fazer um pouco de propaganda aqui de todos esses ramos da economia, que são todos eles fascinantes, né? Pelo menos para mim, né? Nesses livros todos aqui da minha biblioteca, o que se encontra é isso, principalmente, né? São ramos fascinantes para entender as várias vertentes e perspectivas de um sistema econômico, né? É isso que a gente aborda mais para frente também.